Oi, Fernanda. Fernanda. Oi, Oi. Getúlia. Fala um pouquinho pra gente ver como é que tá seu som. Vê se tá Vê se melhor tá melhor agora. agora. Tá perfeito. Getúlia, vamos Então, continuar nosso bate-papo. Como eu disse, hoje é dia do profissional da educação e hoje a gente vai estar dedicando o nosso bate-papo e então, Getúlia, eu pedi para você falar você. Eu vi que sua biografia é extensa, muitos livros publicados, e-books. Queria que você falasse um pouquinho quem é Getúlia Marins. boa noite a Boa todos, noite a né? todos, né? Nasceu no Nasceu no Espírito Santo, Espírito Santo. novinha, tem Novinha, tem 4 anos. 4 anos. E aqui eu E aqui eu estudei, estudei, sou sou pedagoga, pedagoga, pós-graduada, pós-graduada, sou sou instrutora. instrutora. Essas, né? E sou aqui, um aprendiz da estrada em curso. Você está conseguindo ouvir, Fernanda? Voltou a picotar um pouquinho e travou. Porque eu não estou vendo a sua imagem também direito, não. Está bem travada. Tá travando? Tá, você está bem embaçada. Coisas de internet, né? Isso acontece. Sim, melhorou? Então, hoje, como você disse, né, é o Dia dos Profissionais da Educação. E a gente, né, lá na legislação diz que os profissionais de educação são todos aqueles que atuam no efetivo exercício e que têm a formação, né? Então, parabenizo todos eles, né, pelo dia de hoje, mas estendo os meus parabéns a todos os atuantes dentro do cenário escolar, né? Porque nós temos inspetores de alunos, nós temos merendeiras, nós temos ASGs, esses profissionais todos também estão ali diretamente com as crianças. Então, falando sobre essa questão da pandemia, que hoje a gente vê os profissionais da saúde à frente, nessa linha de frente aí, para salvar vidas, oferecendo as vidas deles para salvar vidas. Mas nós não podemos esquecer que os profissionais da educação, eles foram impedidos, né, de atuarem, até porque é justo, é pertinente, é muito importante, né, hoje não ter essas aulas, a gente realmente tem que fazer esse plano de isolamento aí nas escolas, mas a gente entende que o professor, quando ele é tolhido das suas aulas, do seu papel profissional, ele também sente muito isso, né? Eu sinto, como professora, estar ausente da escola, não ver as minhas crianças lá dentro da escola. E a gente tem que entender que daqui para frente, assim que a gente conseguir controlar mais essa pandemia, somos nós, né, o pessoal de educação é que vai estar à frente aí para poder salvar outras vidas de uma outra forma, né, que é através da educação. E a gente sabe que esse período que está parado, ele está causando muito prejuízo, sim, às nossas crianças, né, para a sociedade. E eu até estendo um pouquinho, Fernando, em relação a isso, quando a gente fala em educação, a gente não pode esquecer que a educação é um pedaço no cenário escolar, né? No contexto escolar, ele precisa estar voltado para a educação adquirida ao longo do tempo, né? Dentro das famílias que essa educação precisa ser feita. E é muito triste, né, ver o nosso filho da Unesco pontuando que esse período que a escola está parada, nossas crianças, em grande maioria, estão sofrendo abuso sexual dentro das suas famílias, violência doméstica, onde que deveria estar sendo bem cuidado, né, as crianças. Ou seja, a escola acaba sendo
espaço vamos colocar assim, de alívio para essas crianças, quando ela está dentro do cenário escolar, né? Então, assim, é preciso entender como que é importante o papel da escola, em todos os sentidos, né? E quando a gente fala... Desculpa, pode falar, você quer falar, eu não falo mais. Pois é, você acabou indo para um tema bem importante. Com a questão da pandemia, nossas crianças precisaram ficar em casa. E aí a gente começou a ouvir os pais meio que despreparados para estar com aquelas crianças em casa. A criança fica ansiosa, ela fica mais agitada, que é o normal, que é o habitual. E é muito comum que a gente veja os pais até mesmo reconhecendo mais nesse período de pandemia a importância da escola, do professor, e fala, manda esse menino para a escola, porque a gente em casa não está aguentando. Na sua opinião, até por não terem, não serem educadores, né? Eles não estão preparados para estar com a criança em casa, para educar de casa, né? Às vezes a professora manda material em algumas escolas, né? A gente vê esse cenário de pandemia, junto à educação nesse ano. Você considera que esse ano é um ano perdido? É possível os professores reaver esse ano sem prejuízo para as crianças? No aspecto educacional? Fernanda, você está conseguindo ouvir? Então, Sim, estou te ouvindo. ninguém estava preparado para esse período, né? Tudo foi jogado em cima da gente, né? Ninguém estava preparado para uma pandemia. Os pais não estavam preparados para poder fazer um pouco do papel do professor dentro da sua família. O professor não estava preparado para ficar dando aula remota. A escola em si não estava preparada para fazer as atividades e mandar para os alunos. Ninguém estava preparado para nada. A gente está se reinventando, a gente está aprendendo a viver num novo cenário, né? E mundialmente, isso é mundial. Fernanda, não vejo nada pelo lado negativo. Eu acredito que nada é perdido. Nada do que possa pensar é fato que vai criar um buraco, uma lacuna muito grande nos conteúdos, né? Vamos colocar em questão de conteúdos, de aprendizagem para os alunos. Mas nada está sendo perdido, porque a gente está aprendendo nova forma de dar aula, aprendendo nova forma de socializar, aprendendo uma forma de ter o respeito para com o outro. O MEC, né, ele pontua para a gente que em 2020 precisa trabalhar concomitante a 2021, precisamos trabalhar concomitante a 2020. É um desafio muito grande, porque pontua também a questão da aula presencial e o aluno no contraturno, na sua casa mesmo, né? Nesse caso, está com outro tipo de atividade. Vai ser um pouco doloroso para a gente, sim, como está sendo hoje para o pessoal da saúde, né? Mas nada acontece por um acaso, nada é eterno, né? Então a gente precisa atravessar primeiro atravessar esse momento, com respeito, solidariedade, cooperação, e entender que nós temos uma pandemia aí que precisa ser respeitada. Se a gente parar para analisar, o primeiro caso nosso confirmado no Brasil foi dia 26 de fevereiro. Né? No dia 18 ou 19 de junho, 4 meses depois, a gente atingiu 1 milhão de casos. Com menos de um mês, nós atingimos 2 milhões de casos. Né? Então, o que está acontecendo nessa situação? A gente fala muito de políticas públicas para a educação. Está na hora de fazer uma política de consciência no povo. Né? Porque o vírus ele não vai pular de galho em galho. Né? A gente está trazendo isso. Então, a gente precisa ter essa consciência, senão a gente não vai melhorar, não. E aí vai piorar cada vez mais. Verdade. E a questão do vírus, ela só veio reiterar e tornar mais clara a questão também da desigualdade social. Por vezes a gente percebeu que muitas crianças iam para a escola contando até mesmo com aquela merenda escolar
que era dada na escola. E com a falta de aula, os pais começaram a ter até mesmo um déficit em relação a esse alimento, né, que chega na sua casa. É, como é que tem sido isso na escola em que a senhora trabalha, né? É, como é que tem sido essa relação com pais nesse aspecto? E, mais uma vez, isso serviu para ver a importância que tem, né, a merenda escolar na escola, o apoio que a escola dá como sociedade, dá para a sociedade como um todo, né? A questão da educação, não só a educação, mas o apoio até mesmo financeiro, né? Porque é um alimento que deixa de chegar para aquela criança, né? E vem fazer falta naquela família. Como é que tem sido isso na escola? O que a senhora tem enxergado na questão do âmbito municipal? Então, como você disse, a minha escola ela faz parte da rede municipal de Itaboraí, né? Sim. O que acontece na escola em relação a tomada de decisão é uma tomada de decisão da rede. Então, acontece em todas as escolas. A gente vive um cenário hoje muito bom em relação à educação no município de Itaboraí, né? A merenda escolar, ela sempre chegou muito bem, né? Nesse governo que nós estamos agora. E com a pandemia, é fato que as crianças, principalmente de comunidade mais assim, carente, ela realmente vai para a escola, às vezes só aquela refeição que tem. Mas a gente entende também que a verba destinada para a merenda não dá para fazer uma cesta básica para mandar por mês para o aluno, né? Então, a merenda ela foi retirada da escola para se montar kits e serem distribuídos para os alunos que estejam passando por uma situação financeira bem, bem ruim mesmo, né? E assim está sendo feito. Então, na minha escola, Ratinho Rodrigues Soares, em Monte Pediu, foram distribuídos os kits para essas crianças. Agora, assim, a minha preocupação com isso é uma visão minha agora, não só como diretora de escola, mas como ser humano, é que não é no âmbito municipal, não é só de Itaboraí, é do Brasil. Sim. A ênfase muito grande para distribuir certos benefícios só para quem tem o Bolsa Família. Não estou fazendo crítica, de maneira alguma. É fato que eles têm direito e merecem receber. Mas a maioria boa parte dos alunos que não tem Bolsa Família não está contando com quase benefício nenhum, ou nenhum benefício. Quem tem o Bolsa Família ainda tem um pouquinho, que é o Bolsa Família, né? Quem não tem nada. E aí, por não ter o Bolsa Família, ele pode ficar fora de algum benefício. Entre eles, uma cesta básica. E aí, repito, eu não estou falando do município de Itaboraí, eu estou falando de âmbito nacional. Eu acho que está na hora, porque quanto mais a pandemia durar, mais essa distância vai ter social. Das comunidades carentes ficarem precisando mais ainda, e principalmente quem não tem Bolsa Família, né? E quanto à questão pedagógica, é uma preocupação muito grande mesmo, nesse momento, das escolas privadas, criar uma distância muito grande em relação à escola pública, se a gente não começar a trabalhar os conteúdos, sim, mesmo que sejam enxugados, né? Mesmo que sejam bem devagarinho, porque o pai não pode fazer o papel do professor na sala de aula. Mas a escola precisa fazer algo sim, né? E a rede municipal de Itaboraí está fazendo. Então, assim, eu parabenizo, né? Porque eu estou há 28 anos na rede, já passei por vários governos, não estou fazendo apologia a governo nenhum, é uma visão minha hoje, né? Social, e a gente, graças a Deus, está caminhando. Sim, e como você bem disse, né, é um cenário atípico que nem todos estavam esperando, né, por uma pandemia. Enfim, esse ano realmente é um ano atípico. E a importância de trabalhar rápido, no sentido de buscar soluções, é fundamental, né? Então, essa visão, não questão de apologia política, mas essa questão de responder rápido a esses desastres, vamos dizer assim, é fundamental para que para que o impacto nos próximos anos seja menor, né? Um pouco menos pior do que está tratando. E realmente você colocou um ponto importante, que é a questão da diferença da escola pública para a escola particular. Até porque na escola pública
a gente já tem aquela dificuldade. Não são todos os alunos que têm acesso a uma internet, a um computador, coisas que para muitas pessoas é simples, mas para outras não, né? Então, essa dificuldade, esse abismo social que existe em muitos lares, tende a trazer consequências futuras que, se a gente não tentar mitigar agora, pode ser muito pior, não é isso? E como é que vocês pretendem? Você disse que vai ser o ensino concomitante, mas e aquela criança que tiver dificuldade em acompanhar? Como é que tende a ser os próximos anos aí na questão da educação nas escolas? Então, Fernanda, como eu falei, né, tudo é novo. A gente não sabe ainda. A gente sabe que os documentos estão norteando. Aí, na prática, a gente só vai conseguir ter realmente noção do que está acontecendo quando a gente iniciar. Então, a gente vai caminhar, né, 2 passos, de repente regredir 3. A gente vai caminhar 4 passos, voltar 2 passos. Mas, assim, é normal, a gente não pode ficar estagnado. A gente tem que caminhar. E penso, né, e aí, como diretora de escola, penso que o diretor e a sua equipe pedagógica precisam estar sempre atenta a esses sinais. É fato que a gente não vai atingir todos os alunos. Minha escola é uma escola rural. Nem todos têm acesso à internet, né? Então, assim, além do nosso grupo, das nossas aulas online, a escola tem um papel e é uma obrigação social. Eu penso que o dever social da escola, assim, de estar enviando atividade para esses alunos em suas casas, né? E aí a gente usa o transporte escolar. Porque, como é uma escola rural, nós temos a rota, nós temos um ônibus para pegar esses alunos. Então, a gente usa essa rota para levar atividade para esses alunos. É fato que ele não vai ter a presença do professor, né, para estar ensinando para ele o conteúdo, como o professor está lá online. Mas ele também não está sozinho, né? E aí a gente entende que se o aluno não pode estar também presente nas aulas online, sempre que o pai sai e de repente leva o celular com ele, a gente também sabe que no final de semana o professor está ali, né, os professores têm que dar essa atenção, o aluno manda um oi, manda dificuldade para ele, e aí a gente vai caminhando. Não é a solução, mas infelizmente, como é que eu vou falar assim? A distância vai existir, né? Existe nas aulas presenciais, porque cada aluno tem seu tempo, e vai existir agora no período de pandemia mais ainda. É o que você falou, vai acirrar mais ainda essa situação. Isso é fato, né? Eu acredito muito em políticas públicas como mecanismo de crescimento social, né? E quando a gente fala em desigualdade, a gente precisa entender que nos próximos anos os gestores públicos têm que estar antenados com a questão da política pública que traga qualidade porque por vezes a gente tem muitos benefícios, mas a gente não consegue entender que aquilo ali é fruto de uma política pública que foi aplicada naquela região. Então, por vezes a gente imagina que é mérito. Isso aqui eu consegui por mérito, mas não entendeu que tem uma política pública por trás daquela situação. Você falou uma coisa muito importante, a questão do ônibus e buscar o aluno no colégio, levar o material. Isso tudo são políticas públicas, são medidas que foram tomadas para trazer benefício para aquela região. E como é importante, a sua fala falou muito bem essa questão de ter um ônibus que leve material para ter essa interação com a escola, ter uma merenda escolar de qualidade. Isso tudo são políticas públicas. O que você acha, como políticas públicas para os próximos anos, que poderia ser implementado, que poderia trazer mais benefícios para as nossas crianças? Então, Fernanda, antes de responder essa pergunta aí, a minha escola é uma escola pequena. Então, é óbvio que as ações é bem mais tranquilo de realizar, né? Número de alunos pequenos, então, provavelmente, a solicitação do MEC para o ano que vem é fácil aplicar na minha escola. Agora, escolão, nós temos escolões na rede, né, de Itaboraí. O escolão, ele já é mais difícil. Então, a minha opinião, eu nunca fui a favor de escolão. Né? Eu penso que o ensino precisa ter escolas pequenas, para justamente quando acontecer isso, ser mais fácil de resolver um problema. E aí entra a política pública. Né? Então, eu acho que é preciso entender para 2021, principalmente, mas caminhando já esse viés desde 2020, entender que é necessário uma melhor distribuição
uma maior distribuição de verba para as escolas, um acompanhamento maior, né, da aplicação dessas verbas, porque já tem na rede municipal estadual, já tem esse acompanhamento, né? Ouvir os profissionais da educação, entender que eles estão ali na ponta, eles sabem como a panela está fervendo, né? Eles sentem o calor. Então, assim, é preciso aprender mais ainda nessa questão. E o primordial é quem estiver à frente de tudo isso ter a consciência da transparência. Porque o que não falta no nosso país é verba. O que falta no nosso país é compromisso e responsabilidade de aplicação. Não é justo ver as pessoas morrerem por falta de respirador, porque o dinheiro foi aberto, né? O ralo foi embora. Né? Então, assim, eu penso justamente nessa questão, de um aumento de verba sim que vai precisar, no olhar de que não se deve criar muitos escolões, né? Porque senão depois é difícil resolver alguns tipos de problemas. Ouvir mais, né? Ouvir o profissional, não rotular o profissional de encrenqueiro, de sindicalista, né? De anarquista, não, ouvir o profissional. Né? Planejar com o profissional, porque se você planeja com o profissional que está ali pegando o calor daquela panela, você sabe que as coisas vão fluir muito, né? Não fazer a política de cima para baixo, né? Fazer uma política construtiva. Isso é muito importante. Política local, né? Tá ali junto, tá ouvindo, tá entendendo as necessidades daquela região. Isso é fundamental para o gestor público que quer ter sucesso, né, naquela região. Verdade. Não é isso? Eu tenho um filho hoje, ele está com 14 anos. Então, nós como mães, a gente está sempre antenado, né, na educação, né, da criança, no acompanhamento. E a gente sabe, Getúlia, que a educação infantil, os primeiros anos da educação infantil, são primordiais para a criança. Não só a educação, quanto todas as vivências que ela vislumbra nesses anos, nesses primeiros anos de vida. A questão psicológica, a questão de interação com aquele espaço, com aquele ambiente. Como é que vocês trabalham nesses primeiros anos da criança? Qual é o enfoque que vocês dão para que essa consciência seja um pouco mais ampla? Para que eles não tenham... para que eles sejam melhores pessoas, né? Assim, não sei se eu soube me explicar na pergunta, mas essa importância dos primeiros anos da criança junto à educação para que ele se torne um profissional, uma pessoa melhor no futuro. Qual a importância desses primeiros anos na formação dessa criança? Acho que agora eu pude me explicar um pouco melhor. É porque eu não sou da área, mas a gente vai se entendendo. Entendeu o que você quis perguntar. Então, os primeiros anos, como você mesmo disse, né, é a base. Então, a criança precisa ser vista como criança. O infantil precisa ser trabalhado. A gente não pode queimar etapas. A gente não pode tornar as nossas crianças já adultos mirins, né? A gente não pode fazer isso. Então, a educação do município de Itaboraí, ela tem uma coordenação, né, bem estruturada e que dá apoio às escolas. E a preocupação das escolas no município é justamente isso, é trabalhar a criança sendo criança, o infantil, trabalhar o lúdico, né? A gente não pode perder de vista, porque dentro do lúdico a gente vê muita coisa. A criança na brincadeira, na contação de história, no respirar profundo deles, a gente descobre a criança que é marginalizada, é a criança que sofre abuso sexual, a criança que passa necessidade em casa. Dentro dessas brincadeiras, a gente percebe isso, o profissional de educação percebe isso. E, ao mesmo tempo, ao trabalhar a educação infantil, trabalhar a criança sendo ela, a gente está formando adultos saudáveis, né? Porque a escola precisa enxergar o aluno que ela tem, a escola precisa enxergar a criança que ela tem. Nunca perder de vista. E é isso que a gente faz na nossa escola. E eu creio que na rede toda, justamente por nós termos essa coordenação que orienta os profissionais, né, da educação infantil. E aí, Fernanda, você me fez lembrar a minha infância.
né? Quando eu entrei na escola, eu tenho 7 anos de idade. Eu não fiz educação infantil. Mas a minha educação infantil era feita na base da família. Então, as minhas irmãs mais velhas, a gente brincava muito, as minhas primas, a gente brincava muito, brincava de casinha, a gente brincava de garrafão, a gente brincava na rua, de amarelinha, a gente contava história. E dentro desse cenário lúdico que a minha família, que as minhas irmãs mais velhas criaram para mim, foi que eu me descobri escritora. Né? Então, eu viajava, eu imaginava, eu criava mundos que ninguém sabia que eu estava criando dentro de mim quando elas contavam histórias, quando elas brincavam, quando a minha irmã pegava a penteadeira, nossa, que tinha um espelho enorme, e escrevia as coisas lá. Né? Eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia desse mundo letrado, mas eu sabia o que acontecia dentro de mim, do meu imaginário. E aí eu não tinha noção de escrita. O que eu fazia? Eu cantava. Então, eu cantarolava, inventava as minhas primeiras criações como escritora, foram músicas. Né? E aí, essas músicas foram comigo, né, ao longo da vida. Então, aos 10 para 12 anos, eu comecei a escrever. Então, os meus primeiros poemas são bem antigos. Né? Depois que eu peguei, né, a prática da escrita, eu comecei a registrar tudo isso. Então, hoje, eu faço 50 anos agora em agosto, eu tenho meus caderninhos lá, que se você pegar para olhar, tem um monte de furinho de traça, né? Eu guardei tudo, porque é minha vida. Hoje eu devo ter aproximadamente uns 1.600 poemas, né? 8 obras publicadas, e eu acho que eu tenho mais 10 obras guardadas em casa, e 3 da editora que eu estou pretendendo lançar esse ano. Então, quantos escritores hoje a educação infantil está formando, né? Trabalhando lúdico? A gente não pode perder de vista isso. Entende? Então, assim, é muito importante entender a criança como ela é. Né? E trabalhar a criança em suas fases certas. Não querer robotizar e nem querer que o aluno com 4 anos aprenda a ler e escrever. Eu tive um caso desse na família, que a minha filha com 4 anos aprendeu a ler. Mas isso foi atípico também. E aprendeu no meu colo. De tanto planejar aula de alfabetização, antigamente era alfabetização, quando eu percebi, ela leu uma palavra lá que eu levei um susto. Quase embarquei com isso, né? Mas, quer dizer, surgiu dela. Não foi imposto pela mãe dela. E aí você acabou entrando numa uma outra questão que é muito importante, que é a questão da família, né? A família, né, no contexto da educação de uma criança. Porque muitas pessoas pensam que a educação se dá apenas no colégio, né? E aí terceiriza essa responsabilidade para o profissional, que muitas das vezes essa responsabilidade deve partir de casa, não é isso? Como é que você enxerga essa visão da família na formação aí dessa educação básica da criança? Então, são 2 tipos de educação, né? É educação diferente. A educação escolar, ela não pode perder o teor dela, que é justamente transmitir o conhecimento ao longo da sociedade. E aí os alunos vão para a escola para aprender isso. Entrar no mercado de trabalho, se firmar socialmente. E a educação familiar, os valores, o respeito, no caso, né, que é um dos valores. Só que hoje está sendo depositado tudo dentro da escola. Então, a escola está sendo obrigada a fazer todo o papel. E muitas vezes o pai entende que é isso mesmo, que a escola tem que fazer tudo. Não, a escola não tem que fazer tudo. E aí eu vou voltar lá na educação infantil. O engraçado é que o problema que eu vejo hoje, no princípio, não é nem o apoio da questão de quem está coordenando a educação, dos profissionais. O grande desafio para a gente, hoje o município está por aí, é fazer com que os pais entendam que a educação infantil, a gente precisa trabalhar a infância da criança. Porque a gente vê muito pai reclamando que não foi dever de casa, por que não mandou caderninho, por que não corrigiu, por que não mandou atividade para a criança fazer. Né? Então, há uma diferença muito grande, né, nessa questão. Então, assim, a educação familiar, ela não pode ser dada dentro da escola. E a gente está fazendo isso tudo hoje. A gente está ensinando o aluno a ter respeito, né, pelas pessoas, a gente está fazendo o papel de pai e mãe. Não que não deva fazer. Ela vai fortalecer, a escola precisa fortalecer a educação familiar e não tomar para si a responsabilidade da educação familiar. Verdade. Consegui te responder. Sim, claro, eu entendi bem. Getúlia, eu trabalho já tem uns 2 anos com colégios, mas o que a gente faz? Já não é educação infantil. A gente vai nas escolas de nível médio e a gente aplica teste vocacional para os alunos de 3º ano.
porque a gente entende que ali existe uma lacuna. Por vezes a gente vê alunos que precisam só de uma palavra de esperança, um sonho, ele acha que não vai mais além daqui. Agora sim, agora estou te ouvindo. Repete, por favor, porque eu não estou. Tá, então eu vou resumir. Então a gente trabalha, a gente começou com um projeto social de levar teste vocacional para as crianças, para os adolescentes no terceiro ano, que é uma maneira de a gente poder contribuir para a formação daquela pessoa. Então, a maneira que a gente encontrou, a gente vai com um psicólogo e a gente aplica teste para essas pessoas. Só que esse ano a gente não pôde fazer devido à pandemia, né? Mas o pouco que eu vi, Getúlia, e é isso que eu queria focar com você, é a questão de crianças com deficiências auditivas, com dificuldades, né, de aprendizado, misturado com outras crianças e sem nenhum tipo de tratamento, sabe? Ela precisa se inserir naquele contexto ali e é como se dá seu jeito. E, a gente vê que o trabalho dos profissionais, eles trabalham ali naquelas questões, mas por vezes a gente entende que é pouco comparado a uma estrutura que eles precisariam um pouco maior. Como é que você enxerga isso? Isso acontece no cotidiano de vocês, né? Com até mais frequência do que eu tenha visto, que eu só vi em algumas escolas que eu passei, mas como é a realidade disso hoje em dia no município? Então, o município de Itaboraí, ele tem uma coordenação também para a educação especial, né? A minha escola, esse ano é que eu tenho um aluno com transtorno, né? Então, esse aluno, ele é autista, né? É uma atividade diferenciada. Só que nós não conseguimos ainda ter um acompanhamento maior para essa criança, porque justamente quando o laudo dele saiu, ele é aluno novo, entrou esse ano, quando o laudo dele saiu, foi justamente no período da pandemia. Então, mas é uma mãe que participa muito. Então, tanto a professora como a mãe vem procurando atividades, né, online para passar para a criança acompanhar. Mas, Fernanda, eu creio, né, que está sendo difícil. E aí eu vou falar para você enquanto a minha formação, né? A minha formação, a gente não teve formação para trabalhar com aluno especial. Ao longo do tempo, a gente foi se aperfeiçoando, né? E o município de Itaboraí também. Então, em relação à educação no município de Itaboraí, nós temos coordenações dentro da subsecretaria de ensino. E essas coordenações dão apoio, né, para as escolas que têm os seus alunos. Eu não vou saber te responder precisamente como está sendo esse trabalho, justamente por eu não ter esse aluno. Então, por eu não ter esse aluno, eu não busco muito essa informação. Né? Mas eu posso falar que realmente hoje, no cenário da pandemia, é claro que está sendo difícil, um pouco complicado, sim. Não porque não tem o apoio, né, da coordenação especial. É como chegar, justamente como chegar a esse aluno. Né? Então, assim, mas é estruturado, sim, no município de Itaboraí. A coordenação de educação especial. Getúlia, quando um profissional, um educador, e como você disse, não só o educador, mas todo mundo que trabalha naquele contexto de educação, merendeira, inspetor, tem o papel, tem a sua marquinha na vida daquele aluno, acaba entrando na vida, faz parte, é muito comum a gente ver jovens crescendo como infâncias lá da escola, do ensino fundamental, lembra sempre da tia, Então, assim, vocês têm um papel fundamental na vida das nossas crianças, na formação do ser humano, das pessoas. O trabalho que vocês desenvolvem é de extrema importância, isso não tenha dúvida.
E hoje, no Dia do Profissional, a gente só tem que agradecer a vocês por essa dedicação, por esse empenho. Por vezes a gente vê que, às vezes, os recursos não é nem tão... por vezes são limitados, né? Por vezes você precisa ter algumas missões árduas, mas eu tenho certeza que isso é feito com muito, muito carinho, muita dedicação, porque vocês gostam do que fazem, se sentem realizados por vezes em estarem em sala de aula, por estarem trabalhando com um objetivo maior, né? Que é muito nobre, estar formando nossas crianças, nossos adolescentes. E eu só tenho que agradecer. Eu podia ficar aqui horas nesse bate-papo com você, mas o tempo, como eu te falei, voa. A gente pensa um bate-papo, quando você vê, o tempo já foi. E isso tem que te agradecer pelo esse bate-papo, por você ter deixado eu entrar na sua casa, para a gente ter esse bate-papo, esse canal aberto. Vi sua biografia maravilhosa, seus livros. Vou deixar tudo descrito aqui no Instagram, para que a gente possa continuar acompanhando o seu trabalho. Quem não pôde assistir o vídeo, ele vai estar disponível no Instagram e no YouTube, para que a gente possa vê-lo quantas vezes a gente achar interessante. E eu quero te agradecer, de verdade, não só a você, aproveitar a data e replicar esse agradecimento a todos os profissionais da educação, e sabendo que a atividade de vocês é muito nobre para a nossa sociedade. Obrigada, Fernanda. Mas antes de a gente dar um tchau, tchau, eu queria ler um poema. Posso encerrar com Claro, é um prazer. Não, nenhum. Aqui estão os 4 livros físicos, né? A escola não deu conta de mim. Temos aqui Luna, Flor de Agosto, Princesas não vivem felizes para sempre. Nós temos também aqui Ufa, a vida é assim, por emoção. E Histórias em Poemas. Então, eu quero ler o poema desse livro, tá? Para vocês aí. Só um pouquinho, que eu estou aqui me organizando. Essa inspiração desses poemas veio lá da infância, da história, da casa? Como funciona isso? Muitos vêm de lá. Né? Esse livro aqui, ele não tem muito poema da infância, não. Né? Poemas Profundos para um Coração que Ama, que está na Amazon, lá realmente, esse e-book, ele tem os meus primeiros poemas, parte, né? Porque são muitos. Então, vamos lá. A literatura e eu. O que seria da literatura sem a paixão do poeta, que explora a vida? O que seria sem a audácia do autor, que imponentemente cria razões para o amor? O que mistérios do coração? O que seria da literatura sem o entusiasmo do leitor, que se encanta e se entrega? Esse lindo universo da leitura. O que seria de mim, alma entregue ao mundo das emoções sem ela? Não sei se vocês conseguiram ouvir o poema todo. Underline, Marisa. Maravilhoso. Pausou um pouquinho o vídeo, a gente não conseguiu ouvir esse finalzinho. Mas... que pena. Não, eu ouvi o poema, eu só não ouvi o finalzinho que você falou agora. Ah, sim, agradecendo a vocês, beijinho a todos, tá? Segue lá no Instagram, Getúlio, underline, todos que estiveram aqui conosco, né, disponibilizaram um tempinho para prestigiar nosso bate-papo. Agradeço imensamente, Getúlio. Um prazer te conhecer, uma satisfação. Vamos conversar mais, vou estar acompanhando o seu trabalho aqui. E muito obrigada por essa generosidade de nos conceder esse bate-papo. Valeu, estou à disposição, tá? Se precisar, estou aqui. Beijo a todos. Um beijo. Tchau, tchau.